Revisão 01, módulo 5, termologia, página 13, todo mundo. Vamos lá, vamos começar. Fala, Scooby, boa tarde. Bem, temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5, Celsius sobre 5, Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Essa é a versão onde eu troco, eu vou converter as temperaturas, né? De Kelvin para Celsius ou para Fahrenheit. Existe uma outra, que é quando a gente finge que não existe esses números aqui de cima, e daí na hora que eu marco que não existe os números de cima, vira aquela variação de temperatura, né? A variação em Kelvin sobre 5, variação em Celsius sobre 5, variação em Fahrenheit sobre 5. Então vejam, ela é a mesma fórmula, tá? Eu só arranco os números aqui de cima, só de cima, de baixo não, hein? Pelo amor de Deus. Bem, dessa segunda fórmula, esses dois elementos aqui me falam que a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. No final das contas, o que significa isso para a gente? Sempre que eu tiver na fórmula variação de temperatura, tanto faz você escolher graus Celsius ou você escolher Fahrenheit. Oh, Fahrenheit não, pera. Tanto faz você escolher graus Celsius ou você escolher Kelvin, tá? Nunca Fahrenheit. Fahrenheit de jeito nenhum. Nem morto eu uso Fahrenheit. Nenhuma fórmula, tá bom? A não ser nessa de conversão. E daí depois a gente tem também, dessa primeira, Kelvin é Celsius mais 273. Final de semana tá aparecendo os sintomas. Pois é, Christian. Bem isso mesmo. Bem, dúvida aqui, gente? Dúvida? Não? Ok. Calor sensível é aquele responsável pela mudança de temperatura, o famoso Q-macete. Ou então, o Q, que é C vezes ΔT. Alguém está perguntando, como assim? Tanto faz usar Celsius ou Kelvin? Sempre que eu tiver numa fórmula, ó, variação de temperatura, variação, eu preciso ter esse cara aqui. Tanto faz usar graus Celsius ou Kelvin. Você pode usar qualquer um dos dois, tá? Porque, ó, se você pega dessa fórmula, a variação dos dois é igual. Então, se variar 50 Celsius, variou 50 Kelvin. Então, o número é idêntico. Ou seja, eu posso usar qualquer um dos dois sem problema nenhum. Tipo nessa fórmula do Q-macete. Ó. No Q-macete, você não precisa transformar a temperatura. Se tiver em Celsius ou Kelvin, eu coloco aqui, ponto final. Tá? Agora, se eu tiver uma fórmula só com temperatura, tipo essa aqui, ó, PV igual a nRT, aqui não tem variação. E se não tem variação, não tem jeito. Eu não posso usar nenhuma outra escala a não ser a escala Kelvin. Tá? Mas qualquer forma que tenha esse delta da temperatura, Celsius ou Kelvin, de boa, sem problema nenhum, tá? Vai sempre dar o mesmo resultado. Então, Q é cisão vezes delta teta, porque o cisão é o MC, né? A capacidade térmica, que é MC. Então, MC delta teta ou cisão delta teta. Calor latente é aquele que muda o estado, é o famoso Q mole. Lembrem, nunca vai acontecer os dois ao mesmo tempo. Ou acontece um ou acontece o outro. Tá? Juntos, simultaneamente, não. Perfeito, isso mesmo, André. Isso aí. Isso mesmo. 1.8, certinho. Isso aí. Tá? De Celsius para Fahrenheit. Isso, exato. E se eu tiver dois ou mais elementos, Q recebido mais Q cedido é igual a zero. Um aluno de uma outra turma me perguntou, professor, eu fico perdido em quando que eu uso isso aqui e quando que eu só uso Q macete. Tá? Sozinho, isolado, Q macete, ou quando eu uso Q recebido mais Q cedido igual a zero. Pessoal, a dica é simples. Para eu usar Q recebido mais Q cedido igual a zero, eu tenho que ter um elemento que está quente e um elemento que está frio. O elemento que está frio vai ganhar energia, vai receber. O elemento que está quente vai ceder energia. Sempre que eu tiver dois ou mais corpos ali trocando calor entre si, essa formulinha é a base.
tá bom? É por aqui que a gente vai resolver, tá? Mas eu preciso ter dois. Se eu só tiver um, não adianta, né? Não tem ninguém ou cedendo ou recebendo, enfim. Vai ter uma fonte ali térmica infinita de energia, tá bom? Então, para usar que é recebido, mas que é cedido igual a zero, o start do exercício ser aqui, eu preciso ter dois corpos trocando calor. Bem, fórmula da potência, energia sobre tempo. Daí a gente tem o PV igual a nRT, onde o N é massa sobre massa molar e o PVT Povetó. A gente ainda na aula de hoje vai falar sobre a variação, a dilatação térmica. Delta L, L0, alfa, delta teta, dilatação linear. Variação da área, é a área inicial, beta, delta teta, dilatação superficial. E o delta V é a dilatação volumétrica. Daí eu pergunto para vocês, gente, esse alfa, o beta e o gama estão relacionados com números, né? Eu coloco alfa sobre quanto? E aí? Alfa sobre... Ó, a ideia é a seguinte. O alfa é linear. Um fio tem uma dimensão. E o superficial é uma área, tem duas dimensões. E a volumétrica tem três dimensões. Então, é alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3. Tá? Analisa a dimensão de cada um deles. Eu vou colocar aqui, ó. Alfa sobre 1, beta sobre 2, gama sobre 3. Linear é um fio, uma dimensão. Superficial é uma superfície, duas dimensões. Volumétrica, três dimensões. Então, alfa sobre 1, beta sobre 2 e gama sobre 3. Perfeito, exato. Daí, ó, exato, isso mesmo, Eduardo, isso mesmo. Se o exercício ele fala só desses dois carinhas aqui, ó. Daí você fala, então o beta é 2 alfa, tá? Se o exercício fala do alfa e do gama, daí você fala, então gama é 3 alfa e assim por diante, tá? Mas você tem que saber essa fórmula inteira, o que pode ser que ele dê alfa com gama, beta com gama, pode ser que ele dê qualquer um desses três, o par aí de qualquer um desses três elementos, tá? E sempre que vocês estiverem vendo dilatação, né, o exercício falou em uma dilatação de um corpo, você viu que está ocorrendo dilatação, a primeira coisa que você faz é qual é a dilatação que está ocorrendo. Essa é a primeira coisa que você faz. A segunda é qual é o coeficiente que ele me deu, porque nessa aula eu falei para vocês, né? Eu coloquei várias vezes isso. A pegadinha nessa parte da matéria é: será que ele está pedindo a dilatação linear e ele deu o alfa? Ele pode ter dado beta ou ter dado gama, tá? É muito comum eles sacanearem um aluno assim, tá bom? Dá para falar que o beta é sempre o dobro do alfa e o gama é o dobro do beta? Não, o gama não é o dobro do beta não, porque ó, se você pega esse cara aqui, tá, ó, o gama é 3 beta sobre 2. Então é 1,5 beta. Tá bom? Mas ele fala o tipo de dilatação, ele pode não ser tão claro, ele não pode até não falar dilatação superficial, mas ele vai falar, eu tenho uma placa metálica com uma área de tanto, e daí ela aumentou para uma área final de tanto. Então, ele está falando para você, ó, é a superficial, tá bom? Ou então ele fala, eu tenho um fio com um comprimento tal, e ele dilatou, ficou com um comprimento final. Então, ele pode não dar essa palavra aqui, nessas três, mas ele vai identificar qual é, tá bom? Então você identifica qual é a dilatação e daí o que, que você faz? Veja se ele está tentando sacanear, tá? Se ele deu ou está pedindo alfa, deu ou está pedindo beta ou gama, tá bom? Nessa parte da matéria, a única sacanagem que eles podem fazer com vocês é essa: falar de uma dilatação volumétrica e te dar o alfa, só, tá? Ou beta. Ou, quando ele dá o gama, não tem sacanagem nenhuma, acabou, tá? Ok, continuando.
Segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica fala que quente igual a trabalho mais que frio. Isso a gente viu na aula passada, né? Naquela revisão que eu fiz com vocês. O que quente é a energia recebida. O trabalho é a energia usada, que frio é a energia descartada. Eu sempre jogo fora um pouquinho. Então, no meu rendimento, o rendimento é o quanto eu uso dividido pelo quanto eu recebi. Tá? Pro Fahrenheit pode ser 1,8 graus Celsius. Fahrenheit, 1,8 graus Celsius mais 32. Pode? Pode sim. Pode sim. Tá? Pode usar essa daí sim. Seria passar o 9 para lá e daí multiplicar tudo por 2. Não cai muito dilatação dos líquidos, não. É difícil cair. Tá? O rendimento, então, pode ser também escrito como 1 menos Q frio sobre Q quente, e o ciclo de Carnot, que é o máximo rendimento possível, teórico. Tá? Isso daqui é 100% teórico. Por quê? Porque isso não acontece. A gente não consegue criar uma máquina térmica com 2 isotermas e 2 adiabáticas. Tá? Então, tirem um print. Print todo mundo. E, pessoal, dúvida aqui em alguma parte? A gente não vai usar tudo que está aqui, não, tá? Tem coisinhas a mais, mas, enfim. Tranquilo? Tranquilo? Dúvida, dúvida? Ok, então vamos lá. Vamos para o primeiro exercício. O gráfico mostra a relação entre temperaturas de um mesmo corpo, lidas na escala Fahrenheit e na escala Celsius. Então, eu tenho Celsius, tem duas temperaturas iguais, ó, menos 40 com menos 40, elas batem, né, o valor, e 176 com 80. Assim, sabendo que a temperatura média da superfície de Titã é de aproximadamente menos 180 graus Celsius, essa temperatura expressa na escala Fahrenheit corresponde a... Bem, pessoal, ele me deu uma temperatura na escala Celsius. Então, ele me deu esse cara aqui. E ele está me pedindo na escala Fahrenheit. Tá bom? Então, eu já deixei aqui em vermelho, ó, o que a gente vai usar. A gente vai usar esse carinha aqui, né? Celsius sobre 5. Fahrenheit menos 32 sobre 9. E vamos lá. Vamos colocar o menos 180, que é o que ele deu do Celsius. Divide 180 por 5. 150 por 5 dá 30. 30 por 5 dá 6. 36. Agora pega o 9 e passa multiplicando esse menos 36. 9 vezes 36 dá 324. Isso, 324. O que eu faço agora? Pego esse menos 32, passo para lá, ele está negativo, lá ele fica positivo. Então vai ficar menos 324 mais 32, que dá menos 292 graus Fahrenheit. Alternativa certa, letra C. Tá bom? Dúvida, dúvida? Não? Ok. É exato. Perfeito, Luiz. É isso mesmo. É. Questão dada. Essa é a forma... Então, ó, ele colocou o gráfico porque ele quer tentar fazer com que o aluno perca tempo usando esse gráfico. Porque se fosse um gráfico de uma Fahrenheit numa escala X, e ele pedisse a relação entre esses dois, você ia ter que usar o gráfico, ia ter que pegar valores iguais e tudo mais, e montar aquela tabelinha que eu... Ah, não dei essa aula para vocês, eu não ensinei vocês como criar a conversão. O Elo provavelmente ensinou vocês, né, a criar a conversão, montar a tabela e criar a conversão. Ele chegou a mostrar como se cria essa fórmula aqui.
Sim, mostrou? Sim. Do planeta. Do planeta, tá? Para quem... Scooby, do planeta. Ok, se sobrar tempo eu mostro de novo. Tá? É uma regra... Sim. Daí graças a Deus por cento. Tá, ok. Então, sobrando tempo, depois do quinto exercício, acho que tem 5, eu monto uma tabelinha, eu explico para vocês como que a gente faz, tá bom? Rapidinho, como que a gente cria essa fórmula aqui, tá bom? Ok. Então, ele deu essa tabela, que é esse gráfico, só para o aluno perder tempo, querer usar ela, porque se é Fahrenheit e se é Celsius, gente, tem essa fórmula pronta aqui e tem que saber, porque ela deixa tudo mais rápido. Tá? Essa é a fórmula base da transformação das 3 principais escalas. Ok, então vamos lá. Vamos continuar, que daí a gente, sobrando tempo, eu mostro como a gente cria isso daqui. Que é importante saber criar isso, porque vira e mexe tem vestibular que coloca uma escala X, uma escala maluca que ele inventou, e você tem que saber achar a relação, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Segundo exercício, nas engenharias metalúrgica, mecânica e de materiais, o processo de tempera é muito utilizado para conferir dureza aos materiais. Esse processo consiste em submeter o material a um resfriamento brusco após aquecê-lo acima de determinadas temperaturas. Isso causa o surgimento de tensões residuais internas, provocando um aumento da dureza e resistência do material. Nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um aluno deseja realizar a têmpera de uma barra de ferro, cuja massa vale 1.000 gramas. A peça é colocada em um forno de cozimento durante o tempo suficiente para que ocorra o equilíbrio térmico. Em seguida, é retirada e rapidamente imersa em um tanque com 10.000 gramas de óleo, cujo calor específico sensível vale 0,4 calorias por grama grau Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro é de 0,11 e que a temperatura do óleo vai mudar de 28 para 38, pessoal, se mudou de 28 para 38, ele está falando que a temperatura final do sistema é 38, tá bom? A temperatura do forno, no momento em que a barra é retirada, é mais próxima de... Então, bem, ele está falando de dois caras, do óleo e da barra. Por que eu marquei que o óleo é o cara que está recebendo a energia? Porque o óleo estava a uma temperatura de 28 e foi para 38. Ele falou qual é a massa do óleo e ele falou qual é o Czinho do óleo também. Então, eu estou marcando tudo em azul, em caixinhas azuis, o óleo, que é o cara que está recebendo. Por que eu coloco em azul? Christian, sabe, lembra por que eu coloco em azul? Porque ele está frio, exato, Ju, isso mesmo, perfeito. O cara está frio, congelado, ele vai aquecer, mas ele está friozinho. Demorou, hein, Christian? Tava aí jogando Fortnite, né? Perfeito, Maria Alice. Ó, e daí, por que a barra ela vai dar energia para esse cara, né? Eu tenho um Czinho da barra que é 0,11, eu tenho uma massa da barra que é 1.000 gramas e a temperatura final dela é 38. Porque se o óleo vai de 28 para 38, é porque a barra também chegou a uma temperatura de 38. Mas qual era a temperatura inicial dela? Não sei, eu só sei que tem que ser maior do que 38. E se você conferir aqui, né, ó, todas as alternativas tem uma temperatura maior do que 38 graus, tá bom? Então, ok. Então, Q do óleo mais Q da barra igual a zero. Pessoal, Q do óleo, o óleo está esquentando. Quem esquenta? Que macete. A barra vai esfriar, que macete da barra também. Nessa parte da matéria, mais uma vez, que eu não dei aula para vocês, dessa parte da matéria, aqui, essa massa do óleo, pergunto para vocês, eu coloco em grama ou no SI em quilograma? Perfeito, Rafael. Christian, Sofia, Leonardo, Thaís, todo mundo certíssimo.
Perfeito, Christian, isso aí. Eu coloco a minha resposta, eu tenho que colocar ali em grama. Por quê? Por causa desse cara aqui, ó, que está em grama. O calor específico, eu não brigo com ele, tá? Então, sempre que eu for escrever um que macete ou um que mole, pode ser o que mole também, hein? Eu olho para esse cara aqui, ó. Esse é o calor específico, esse aqui é o calor específico. Desligou o Fortnite? Boa, Christian. Boa. Eu sempre olho para o valor do calor específico que o exercício me deu, porque ele manda na minha equação. Eu nunca brigo com o calor específico, seja o Czinho, seja o L do que mole, tá? Esses dois caras aí eu nunca brigo, tá bom? E a frente 2 é uma zona, né? A frente 2 é uma frente que a gente às vezes trabalha com quilograma, às vezes com grama, às vezes com caloria, às vezes com joule. É uma bagunça de unidade. Então, o Czinho vai sempre te ajudar a saber qual é a unidade que você vai trabalhar. Então, ó, do óleo, 10.000 gramas, ou 10 a quarta. O Czinho do óleo é 0,4 e a variação de temperatura do óleo, olha pessoal, aqui está a variação de temperatura do óleo, ó, de 28 para 38, está variando 10, tá bom? Por isso que eu coloquei aquele 10 ali. Já da barra, eu tenho a temperatura, a massa que é 1.000, 10 a terceira, mais uma vez em grama, porque está em grama. O Czinho é 0,11 e 38 menos θ inicial. Como saber que a barra também fica a 38, sendo que o exercício não fala que eles entraram em equilíbrio térmico? Peraí, porque, bem, ele não foi específico que eles entram em equilíbrio térmico, tá certo? Mas isso daqui é um erro do... Não, fala, quer ver? Aqui, ó, aqui. A peça... não, aqui é o equilíbrio térmico anterior. Não, o exercício não fala que entrou em equilíbrio térmico, tá? Esse equilíbrio térmico aqui é com o forno, que é a temperatura original dessa barra. Tá? Ele no final, depois que ela é retirada e colocada no óleo, ele não fala que entra em equilíbrio térmico, tá bom? Tem que supor, mas o exercício não tá bem feito, tá? É falha do exercício, tá certo. O exercício não tá bem feito não, tá bom? Ok. Bem, agora é só brincar com esses números. Aqui, ó, eu vou de nada. Um exercício sério mesmo tinha que estar ali no finalzinho. E a barra e o óleo entram em equilíbrio térmico, tá? Tá certíssimo. 40 vezes 10 a terceira, 0,11 10 a terceira, 38 menos θ inicial. Por que eu fiz isso? Por que eu multipliquei esses dois e ainda roubei um número daqui? Porque daí ficou dois números com 10 a terceira. Ó. E esses dois com 10 a terceira, o que eu faço? Eu desapareço 10 a terceira na minha frente. Todo mundo tem 10 a terceira. Então eu posso desaparecer com ele. Tá bom? Então foi uma jogada minha aqui. Aí daí fica 40, 0,11 vezes 38, 0,11 vezes menos θ inicial. Aqui, 0,11 vezes 38 dá 4,18. Menos 0,11 θ inicial igual a 0. Vamos somar esses dois caras e dividir o 0,11, né? Vai dar 402 aproximado, ou seja, alternativa certa, letra D. Então, letra D como resposta final. Pergunto, gente, dúvida? Não? Ok. Sim? Ok. Diga aí, qual que é a dúvida? Se tem dúvida, manda aí. Por que corto 10 a terceira? Na verdade, assim, sempre que você tem uma equação maluca, sei lá, eu tenho 5, 10 a terceira vezes 4, mais 7, 10 a terceira vezes... Eu não estou fazendo nenhuma multiplicação, tá? Tudo isso é igual a zero. Se todo mundo tiver 10 a terceira, eu posso cortar
10 à terceira. Todos os elementos da minha equação tiver 10 à terceira, eu posso cortar esse cara. Tá? Simples assim. Tá? Mas qual é a justificativa? Na verdade, o que a gente faria é colocaria esse cara lá do outro lado, daí ia ficar igual a menos 7, 10 à terceira, vezes 8, e aqui tem 5 vezes 10 à terceira, vezes 4, e daí, ó, agora, visualmente falando, você fala, putz, agora eu vejo que daria para cortar. Tá bom? Mas pensa sempre assim, se todos os elementos, aqueles grupinhos, bloquinhos de números, têm alguma coisa em comum, essa coisa em comum pode ir embora, desde que todo mundo tenha. Tá? Todo mundo tem, tchau, vai, some com aquele elemento. Tá bom? De nada. Vamos lá, exercício número 3. Porque daí você passa o 0,11 dividindo. Passa o 0,11 dividindo. Tá? 44 dividido por 0,11 dá quase 400. Tá? 44,18 dividido por 0,11 dá 400 e alguma coisinha. Tudo bem? Ok, perfeito. De nada. Vamos lá, exercício número 3, então. O calor pode se propagar por meio de 3 processos: condução, convecção e radiação. Embora existam situações em que as condições do ambiente impedem a ocorrência de algum deles. Um exemplo é a impossibilidade de ocorrência da... Pessoal, a condução é um processo de transmissão de calor por movimentação de partículas, de moléculas, né? A convecção é uma transmissão de calor por movimentação do fluido, né? O fluido se movimenta, o quente sobe, o frio desce. E radiação não, radiação é onda eletromagnética. Um exemplo é a impossibilidade de ocorrência da... Ele quer saber quando que não pode ocorrer algum deles. Radiação na superfície de Mercúrio, onde não há atmosférico. Pessoal, ter ou não atmosfera não vai impedir a radiação, porque a radiação é por ondas eletromagnéticas. E onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. Então, vai impedir que ocorra a radiação por não ter atmosfera? Não. A radiação vai acontecer do mesmo jeito. Tá bom? Então, letra A está descartada. Letra B. Um exemplo é a impossibilidade de ocorrência da convecção na superfície da Lua, onde não há substância na forma líquida ou gasosa. Pessoal, convecção é o movimento do fluido, ou seja, do líquido e do gás. Se não existe líquido ou gás na superfície da Lua, pode ocorrer convecção? Respondam aí para mim. Perfeito, Sofia, isso mesmo. Perfeito, Rodrigo. Perfeito, isso mesmo, Pedro, é porque não tem atmosfera. Perfeito, Ju, Elza, certinho, gente, isso aí. O fato de não ter forma líquida ou gasosa é porque não tem atmosfera na superfície da Lua. E se não tem atmosfera, não existe, não tem como ocorrer a convecção. A convecção é a subida de fluido que está quente e descida do fluido que está frio, tá? Sempre dentro de um campo gravitacional, né? Na Lua não há um campo gravitacional, mas não há atmosfera e por isso não apresenta correntes de convecção gasosas nas proximidades da superfície. Então, letra B, não acontece convecção na Lua, porque não tem líquido nem gás lá. Então, pergunto, dúvida? Não? Ok. Então, tirei um print e vamos lá, vamos continuar. Exercício número 4. O gráfico a seguir permite acompanhar o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura.
O coeficiente de dilatação linear do material que constitui essa barra é... Bem, isso daqui é uma barra metálica. Barra metálica, eu vou pensar em comprimento, em área ou em volume. Primeira coisa que você tem que fazer é saber qual é a dilatação que você vai trabalhar. E aí, gente? Perfeito, Sofia? Pessoal, uma barra metálica, ele está falando... Perfeito, Elza. Perfeito, Flávia. Tailã. Perfeito. Ó, para quem... Perfeito, matador de onça. Para quem errou, é exato, Sofia, isso mesmo. Olha aqui, olha no gráfico. Olha o que ele está dando como variação. Ele está dando um comprimento como variação. Então, é o L que a gente está trabalhando, tá bom? Uma barra metálica é uma barra comprida assim, que tem um comprimento L, daí de repente ela dilata, fica um pouquinho maior, né? Um L final, tá bom? Então, fica ligado também qual é a informação que ele te deu ali. Quase. Então, ó, delta L, L0, alfa, delta teta. Delta L é a variação do comprimento. O L0 é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação e o delta teta é a variação de temperatura. Pessoal, daí, o que eu falei para vocês? Qual é a primeira coisa que vocês... Não, a segunda, né? Que a primeira é descobrir qual é o tipo de variação. É a do comprimento, é linear. Daí, qual é a segunda coisa que vocês têm que fazer quando você vê uma questão de dilatação? É olhar para quem agora? E aí? Perfeito, Luísa. Perfeito, Christian, isso mesmo. Perfeito, Sofia. Ó, no caso, ele não deu o coeficiente, mas ele está pedindo. E daí você olha para cá e fala, será que ele está tentando me sacanear? Opa, peraí. Oh, tô dando spoiler da resposta. Volta. Ok. Será que ele está tentando me sacanear? Eu tenho que olhar para cá e falar, putz, ele está pedindo o coeficiente de dilatação linear. Linear é o alfa. Ah, ok, beleza. Eu vou achar o alfa aqui. Tá? Porque ele poderia muito bem... Os sintomas estão se gravando. Né? Ele poderia muito bem estar dando delta L, está falando do L, linear e tudo mais, e daí ele pedia algo como superficial, só para sacanear o aluno. Tá? É o único jeito que ele poderia ter para sacanear. Tá bom? Então, viu qual é a dilatação e vê qual é o coeficiente que ele deu ou que ele pediu. Professor, na prática não dilataria? Sim, sim. Na prática, essa barra de metal aqui, por mais que ela tenha uma altura minúscula e ela tenha uma grossura também minúscula, na prática, ela sempre dilata nas 3 dimensões. Na prática, sempre está acontecendo nas 3, ok? Mas, como o comprimento dela é muito grande, perto da largura aqui, da espessura dela, a gente finge que está ocorrendo só em uma dimensão, tá? Mas é só fingir, porque na prática sempre está ocorrendo volumétrica, tá? Christian, boa. Então, seu raciocínio estava lá já adiantado. Bem, ó, vamos marcar aqui, gente. Vou pegar um delta L, eu posso pegar esse delta L aqui, ó. Delta L. Vou pegar daí uma variação de temperatura, que seria essa variação de temperatura aqui. E daí vou pegar um L inicial. Tá? O L inicial é o de 80, tá bom? Então, ó, delta L é 80,16 menos 80. Não necessariamente, ó. Na fórmula não está delta da temperatura. Esse delta da temperatura aqui está falando para mim. Eu posso usar Kelvin ou Celsius. Tá? Sempre que tiver o delta, eu posso usar qualquer um dos dois sem problema nenhum. Tá? Sem medo nenhum.
Tá bom? Então, no caso, ó, eu coloco Celsius, tá? Variação de 100 graus Celsius, tá bom? Ó, aqui está a variação de 100 graus Celsius. Se eu não me engano, é essa letra mesmo, Christian. Deixa eu verificar aqui. Não, acabei de dar essa aula, mas eu não lembro mais a idade. E aqui está a variação, ó, variação do comprimento, tá bom? Então, aqui dá 0,16, 8, 10 a terceira vezes alfa, passa o 8, 10 a terceira dividindo, isso fica 2, 10 a menos 5, não. Então, 2, 10 a menos 5, letra E. De onde saiu o 80 sublinhado em verde? Ó, o 80, o L0 é o comprimento inicial da barra, que é esse cara aqui, ó. A barra não começou desse ponto. Então, ó, esse era o comprimento inicial dela, tá? Não seria 0,32? Pode ser matador de onça, mas ó, se você usar essa variação aqui, daí você vai usar essa variação de temperatura aqui. E vai dar na mesma, porque daí é o dobro, né? Ao invés de ser 0,16 é 0,32, e aqui é o dobro, 200 ao invés de 100, dá na mesma, tá bom? É uma função linear. Por ser uma função linear, eu posso pegar qualquer um deles, tá? Eu posso pegar esses dois aqui, ou esses dois, ou então esses dois, tanto faz, tá bom? Então, daria na mesma. Deixa eu ver, alguém perguntou para mim qual que é a resposta do exercício 3, porque foram pegar chocotone, letra B, de bola, tá bom? Então, marca aí, letra B. O 0,16 dividido por 8, sim. Ó, para quem está com dúvida aqui na conta, em como eu fiz essa conta, aqui, ó, dessa parte, o que eu faria? Eu escreveria assim, ó, 16 vezes 10 a menos 2, 8 vezes 10 a terceira alfa. Por que escrever assim? Porque daí 16 por 8, você mata rápido, né? 16 por 8 dá 2. E daí só tem que passar o 10 a terceira dividindo. Tá bom? 10 a menos 2. Com 10 a terceira embaixo, dá 10 a menos 5. Tudo bem? Então, eu montaria essa versão aqui. Ao invés de tentar dividir o 0,16 por 8, que o cérebro dá um nó, né? Assim fica bem melhor a divisão. Tá? Ok, deixa eu apagar algumas coisinhas aqui. E dúvida, gente? Não? Ok. Então vamos continuar. Exercício número 5. Vamos ver se é essa letra mesmo. Ó, o diagrama PV mostra transformações isotérmicas AB, isovolumétrica BC e isobárica CD, sofridas por uma certa massa de gás ideal. A energia interna do gás... Ixi, vamos lá, vamos ver se vocês prestaram atenção nas últimas aulas. Quando ele fala em energia interna, eu tenho que pensar em quem? Perfeito, Rodrigo. Isso mesmo. Sofia, Rafael, exato, gente. Eu tenho que lembrar de temperatura, Christian, certinho. Ele está perguntando quando a energia do gás diminui. E isso significa que a temperatura tem que o quê? Perfeito, Christian. Isso mesmo. Ela tem que, perfeito, Sofia, diminuir. Então, a temperatura tem que diminuir. A energia interna vai diminuir. Então, ele está perguntando onde que a temperatura diminui, no final das contas. Tá bom? Pessoal, no trecho AB, ele falou para a gente que esse trecho é uma isotérmica. Isotérmica significa que a temperatura não muda. Então, do trecho AB, não pode ser, porque ela não diminuiu. Tá? Perfeito, Rayane, isso mesmo. Na verdade, com a diminuição dos dois,
dos dois, quanto menor forem os dois, mais diminui a temperatura, tá bom? Então, ó, no trecho AB não é, letra A já está descartada, letra D já está descartada, porque não diminui, e letra E também, porque ele fala que em todas as transformações diminui, e não diminui, tá? Então, ó, só saber disso, que a energia interna é temperatura, né? Eu relaciono com temperatura, e para a energia interna diminuir, a temperatura tem que diminuir, a gente já fica só com 50% de chance num chute, tá? Agora, vou mostrar para vocês como a gente faz a leitura de um gráfico desse tipo em função da temperatura, tá? Primeira coisa, né, ó, a energia interna, ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Agora aqui, gente, eu vou fazer algo diferente. Eu vou montar várias isotermas. Tá? Eu tenho a isoterma vermelha, a isoterma laranja, a isoterma azul. Pergunto para vocês, qual tem a menor temperatura? A azul, laranja ou a vermelha? Perfeito, Sofia. Perfeito, Rodrigo. Isso mesmo. Flávia também, exato. A temperatura, a isoterma, quanto mais próxima ela tiver do gráfico PV, menor é a temperatura. E vai aumentando a temperatura conforme a isoterma vai ficando mais afastada do gráfico PV. Daí, ó, a gente já consegue entender o seguinte: nesse trecho aqui, eu estou indo de uma temperatura mais afastada para uma temperatura mais próxima do gráfico PV. Então, aqui a temperatura está diminuindo. E do trecho C para o trecho D, o que está acontecendo? A mesma coisa. Aqui a temperatura também diminui. Então, a gente, só uma análise do gráfico, a gente já conseguiria marcar que está diminuindo de B para o C e do C para o D, tá bom? Pegaram essa lógica? Porque é bem melhor do que a matemática aqui. No CD, a pressão fica igual, mas o volume diminui, tá? E no BC, o volume fica igual, mas a pressão diminui. Então, eu sempre tenho alguém diminuindo, isso significa que a temperatura está diminuindo também, tá? Então, ó, esse texto aqui é o mais importante para a resolução do exercício. Quanto mais afastada a isoterma do gráfico PV, maior é a temperatura. Logo, maior é a energia interna. Não, na verdade você analisa Clapeyron, ó, PV igual a NRT, tá? PV igual a NRT, e isso significa que a temperatura é função de PV, e aqui é constante. Então, quanto maior for a multiplicação PV, maior vai ser a temperatura, porque o RT ele é só uma constante, né? Não entendi. CD menos espaço, ou seja, mais choque. Da onde? Do C para o D. Sim, mas a pressão versus volume, a multiplicação da pressão versus o volume vai dar uma temperatura menor. Tá bom? A temperatura é diretamente proporcional a PV. Então, se eu mantenho a pressão, mas eu diminuo o volume, é porque a temperatura diminuiu. Tá? Pensa assim, imagine que eu tenho um balão, tá? O balão ele está com uma certa pressão e ele está num certo tamanho, num volume. E daí, de repente, ele vai esfriando. Se ele vai esfriando, as moléculas elas estão se movimentando menos ali, né? Diminui a temperatura, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o volume. Aqui, para a gente, eu entendi qual é o processo que você tá pensando aí, mas é o contrário, o fato dele diminuir a temperatura faz com que ele diminua o volume, tá bom?
Não é que ele diminuiu o volume, daí diminuiu a temperatura. É o contrário. Pensa assim, ele esfriou e por esfriar, ele não tinha mais tanto choque nas paredes da bexiga e essa bexiga diminuiu um pouquinho o volume. Tá bom? E se eu esquento essa bexiga, eu esquento o gás dentro dessa bexiga, as moléculas batem cada vez mais e esse cara expande. Tá? Então, se a temperatura aumenta, ele vai expandir. Se a temperatura diminui, ele vai contrair. Tá bom? De nada, de nada. Então, ó, TA e TB são iguais. TC é menor do que TB, que é menor do que TD. E isso significa que no trecho BC ocorre diminuição da temperatura, ou seja, diminuição da energia interna. CD, diminuição da temperatura, diminuição da energia interna. Prof, será que você consegue ensinar a criar conta lá da termologia para a escala X? Sei que está tarde, mas tem prova domingo, ajudaria bem se desse. Vou fazer sim. Tá, ó, pessoal, quem quiser sair sem problema nenhum, tá? A gente acabou já os exercícios, mas eu vou montar aqui uma tabelinha e vou mostrar como que se cria uma escala, tá? Uma escala hipotética, associa as escalas que vocês já conhecem a uma escala hipotética, tá bom? Deixa eu só criar um slide em branco aqui. Ok. E vamos lá. Você poderia também fazer a relação pivot-pivotó. Você ia ver que a temperatura ia dar a mesma lógica, tá? Fica PI, TI, TI, PO, VO, TO. Sim, pivot-pivotó também dá certo aí. Ou pivot-pivotó vem do PV igual NRT. Então, tá certo também. Tá. Bem, pessoal, ó, vou montar escalas aqui. Quem quiser sair, fica à vontade, tá bom? Quem quiser ficar, também fica à vontade. Então, ó, vou colocar, vou relembrar como que vocês criam a tabelinha. Você vai ter que colocar a escala que você conhece, graus Celsius, vai estar em vermelho. Eu vou colocar os dois valores que eu conheço de graus Celsius, 0 e 100. Daí, deixa eu montar uma outra aqui, colocar em azul. Essa daqui é a escala Kelvin. E a coisa mais importante é você colocar na mesma altura a temperatura que você conhece que são iguais. 0 graus Celsius é 273 Kelvin. 100 graus Celsius é 373. Daí, vamos colocar uma Fahrenheit aqui também. E depois eu vou colocar a escala da alarme, tá? Vai ser a escala X. Não, vai ser da alarme, não vai ser X. Então, ó, a escala Fahrenheit, aqui é 32, aqui é 212. E daí, vamos lá, vamos para uma escala da alarme, tá? A escala da alarme é a coisa nova, que é o que o vestibular pode colocar para sacanear o aluno que decorou só aquela forma e não sabe criar ela, né? Então, escala graus da alarme. E eu estou criando a minha escala, hein? Então eu coloco o número que eu quiser nela. Deixa eu ver. Eu vou colocar um número 75. E aqui eu falo que a água entra em ebulição numa temperatura de 720 graus da alarme, tá? Porque eu quero sacanear a vida de vocês com conta, tá bom? Então, ó, primeira coisa que você faz é eu coloco valores que eu sei que são iguais nas escalas diferentes. Eles estão alinhados aqui, tá bom? Esse é o primeiro item importante. Ah, professor, mas eu tenho que usar sempre esses? Não. Você pode usar o que ele deu. Se ele fala para você, ó, eu tenho Fahrenheit e escala da alarme. E no momento em que é 70 Fahrenheit, é 100 da alarme. Daí você usa esses dois. Ele fala que esses dois caras são iguais, você usa esses dois, sem problema nenhum, tá bom? Eu estou pegando valores aqui básicos. Ok. Daí você marca uma temperatura qualquer aqui no meio para a escala Celsius, mesma altura para Kelvin, mesma altura para Fahrenheit,
e mesma altura para o do alarme. E daí a brincadeira é só fazer uma relação entre os itens, tá, gente? Ó, eu vou fazer o primeiro, vou montar o primeiro aqui. Vou fazer o de cima menos o de baixo, o do meio aqui menos de baixo, dividido por isso. Então, vai ficar, ó, Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Daí, eu vou montar a Kelvin. E eu vou fazer a mesma coisa para Kelvin. Ó. Vou fazer esses dois caras, a diferença entre eles, e depois a diferença entre esses. Vai ficar, ó, Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273. E vou continuar. E acabou. Você já sabe como fazer. Como que eu vou colocar aqui o próximo? Digam aí para mim. Vai ficar como? E aí? Fahrenheit menos 32 dividido por quanto? Perfeito. Isso mesmo. 212 menos 32, hein? Ó, não posso esquecer desse menos 32 aqui. Eu sempre faço a diferença, tá? A diferença. Daí agora vem o X da questão, hein? E aí? Como que fica o próximo? Digam para mim. Redondinho, bonitinho. Cuidado. Digam aí. Como que vai ficar o próximo? Esse é um da alarme, hein? Perfeito, Luísa. Perfeito. Da alarme. Perfeito, patroa. Sei lá. Perfeito. Da alarme menos 75, que é isso aqui, dividido por esse cara aqui, ó, que é 720 menos 75. E acabou, gente. É isso. Tá? O exercício, em um dos simulados, caiu isso com um gráfico da primeira questão. Sim, exato. Ele vai dar duas temperaturas iguais, coloca essa tabelinha, faz uma diferença e a outra diferença. Tá? É assim. Tá bom? E daí isso para qualquer outro escala que ele der, escala X, ele colocou aqui, sei lá, 20, ele colocou aqui 200, você fala aqui é X, e daí você sabe, X menos 20, 200 menos 20. Tá bom? E para qualquer escala você tem uma relação. Tudo bem? Dúvida, gente? Opa. Não? Ok. Beleza. Então, pessoal, bom final de semana a todos. Obrigado vocês. Obrigado vocês. E até semana que vem, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Opa, prazer é meu. De nada, Rapunzel, imagina. Obrigado, Jenny, para você também. Tchau. Tchau, Carol, Scooby. Valeu. Tchau, gente. Até semana que vem.